Amados e queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês viessem comigo no texto sagrado. Amém? Eu gostaria muito de falar para vocês que a sua luta, você não está sozinha nela não. Deus está vendo a dificuldade que você está enfrentando, as lutas e até mesmo a ira do inimigo contra você. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar enfraquecer a sua fé. Porque este é o objetivo dele. Mas a pergunta é, por que temos que lutar? Por que temos que enfrentar tanta dificuldade enquanto estivermos sobre essa vida? Por quem? Aí vem a pergunta lá em Apocalipse. Porque em Apocalipse está escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus já sabia da luta que iríamos enfrentar aqui nessa terra. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, o próprio Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, o Senhor Jesus já nos advertia que nós iríamos enfrentar dificuldade. E os homens de Deus, desde que o mundo é mundo, sempre enfrentou dificuldade, ou seja, todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Porque a porta larga é para o mundo, a porta estreita é para os servos que são perseguidos, que são caluniados, mas que não desiste. Preste bastante atenção. Olha o que diz aqui o texto sagrado no livro de Josué, no seu capítulo 1. Como o próprio Deus, em pessoa, veio para animar a Josué a respeito da morte de Moisés. Preste bastante atenção. Verso 1, capítulo 1. E sucedeu, do livro de Josué, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Josué, levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos, que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, todas as promessas de Deus é para aqueles que vão adiante, para aqueles que não se acovardam, que não se entregam e que vão em frente, porque a luta é grande, mas a vitória está lá na frente. Então, pode ter certeza que antes da sua luta, Deus já lhe concedeu a vitória, mas você tem que permanecer de pé. Veja que o próprio Deus, ele veio aqui animar Josué, porque Moisés, eles dois andavam e trabalhavam juntos. Josué era sucessor de Moisés. Imagine um homem de Deus, um companheiro segundo o coração de Deus, que estava ali para ajudar na missão. Ele vem a morrer. O Senhor preparou, levou Moisés. Não é isso? E o que acontece? Satanás até brigou pelo corpo de Moisés. Brigou e foi uma luta pesada. E depois, em um outro momento, a gente vai falar sobre isso daí. Mas o momento aqui que nós estamos falando é que da luta que nós temos que travar. Preste bastante atenção. Salmo 121, Davi também, ele enfrentava a luta. E você sabe quem era Davi? Davi era segundo o coração de Deus. Ele era a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é isso? Olha o que diz o Salmo 121,
e a confiança que uma pessoa tem que ter em Deus. Salmo 121 diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí ele diz: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, aleluia, não há outro, é o Senhor que fez o céu e a terra, que vai te dar o livramento, que vai te dar as conquistas, que vai te dar a vitória, mas você precisa fazer como Deus falou para Josué fazer. Passa-te Jordão, anima-te, vai em frente, porque Moisés é morto, meu servo é morto, agora você está vivo. Você se lembra então o que Jesus falou para aquele homem? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. A verdade é que não temos que chorar pelo leite que se derramou, ou seja, essa é a nossa forma de dizer, a nossa expressão. Por quê? Não podemos olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Temos que olhar para frente, para o alto, da onde vem o socorro. Então, a luta que você está enfrentando, ela vai ter fim, vai acabar. Veja o que diz lá em Apocalipse, como iniciamos no início dessa conversa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí a pergunta é: perseverar de quê? Né? E será salvo de quê? Primeiro, perseverar na luta contra o pecado, contra o diabo, contra os demônios, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, procurando em fazer a vontade de Deus. Isso é perseverança, andar numa vida consagrada a Deus e não pecar contra o corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Vigiar 24 horas por dia, como se Jesus voltasse agora, amém? Isso sim é perseverar até o fim e será salvo. Salvo está falando aqui da salvação eterna, da eternidade com Deus. Amém? Então muitos irmãos estão fracos porque não vigia, mas Deus, Ele quer fortalecer, campeão, a sua fé. Amém? Vamos falar com Deus uma pequena e breve oração a seu favor. É momento de clamarmos ao nosso Deus maravilhoso. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, neste momento eu entro na presença do Senhor para falar com o Senhor a respeito dessa pessoa que está talvez com um verdadeiro gigante em sua vida. Só que o gigante dela não foi aquele gigante, o gigante dela não é aquele gigante que o Golias enfrentou, ou melhor, que o teu servo Davi enfrentou o gigante Golias. Talvez o gigante que essa pessoa esteja enfrentando, meu Pai, seja um aluguel atrasado. Talvez seja um marido enfermo, um parente no hospital, o filho no vício das drogas, o desemprego, enfim, a miséria está batendo a porta dessa pessoa. Talvez o gigante seja um olho grande, uma inveja que lançaram contra a vida dela. Talvez o gigante dela seja uma enfermidade incurável. Oh, Pai, no nome de Jesus, talvez o gigante dessa pessoa seja o marido, ou a esposa, um filho, um parente que vai passar por uma cirurgia. Talvez a pessoa que está desempregada há anos, meu Pai. Oh, Senhor, o salmista, teu servo, diz: eleva os olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, minha irmã e meu irmão, comece a tomar posse. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você nessa caminhada, nessa jornada. Comece a crer, comece a agradecer e a glorificar a Deus pela sua vitória. Sim, porque a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. E o Senhor seja com você. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, rica e poderosamente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças